55 saíram vitoriosos Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart para vice. No governo JK, que vai de 56 a 61, o Brasil conheceu uma das mais importantes fases do seu desenvolvimento econômico. Sua política foi calcada no famoso Programa de Metas, responsável por profundas mudanças na economia brasileira. Todavia, o plano adotado no governo JK se baseava nos investimentos estrangeiros, nas emissões de moeda e nos empréstimos externos. Como consequência, houve um violento processo inflacionário, que se agravaria com o passar do tempo. A construção de Brasília marcou definitivamente a sua passagem pelo governo. Muito bem, minha gente. Nós vamos continuar falando da nossa história, a história do Brasil. Hoje, com um tema que costuma não cair. Não é cair, costuma despencar nos vestibulares. Cai, aparece em todos os assuntos, em todos os exames vestibulares. E é uma coisa que a gente deve saber, independentemente de ser vestibulando ou não. Dá uma olhada. Porque hoje, dentro da chamada República Liberal, aquela República populista, nós vamos falar de Juscelino Kubitschek de Oliveira, governo JK. Ora, primeira coisa que a gente tem que saber, como é que esse homem chegou à presidência da República? Como é que o presidente Bossa Nova chegou à presidência da República? Claro que através de uma eleição direta, com voto secreto, universal, realizada em 1955. Dá uma olhada comigo aqui, acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo. Café Filho. Pois é, Café Filho. Café Filho, filho. Café Filho, filho. Ele era o presidente da República na época. Ele era o presidente por quê? Você já sabe! Você já sabe, filho! O Getúlio Vargas suicidou-se em 1954. E você sabe que, a bem da verdade, quando nós falamos do presidencialismo mais recente no Brasil, trata-se, a bem da verdade, não de um sistema de governo presidencialista, mas a gente está mais acostumado a falar dos vice-presidentes. O sistema é vice-presidencialista. E Café Filho, como não poderia deixar de ser, vice-presidente do Getúlio, assumiu a presidência em 54 num clima de muita agitação. Teve que, inclusive, decretar estado de sítio. Por quê? Porque aquelas pessoas que adoravam Getúlio não se conformaram com o suicídio de Jesus. E ainda hoje tem muita gente que diz: Getúlio Vargas não se matou. Vargas suicidou-se. Conversa. Isso é conversa. Mataram o GV. Lucas, claro que nós não vamos entrar nessa questão de suicídio ou de assassinato. A história diz e fala em suicídio. E ao que parece, as provas documentais realmente registram, confirmam o suicídio. Mas uma coisa é certa, Café Filho teve problema. Teve problemas, ele estava ligado, ele era do PSP, Partido Social Progressista, Partido Populista, estava ligado ao pessoalzinho da UDN, da União Democrática Nacional. E uma coisa é certa, ele conseguiu acalmar os ânimos. E em 1955 nós tivemos uma nova eleição a presidente, cumprindo o calendário eleitoral. Só que a coligação PSD, Partido Social Democrático, e PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, essa coligação não teve dúvidas. A mesma coligação que elegera Dutra em 45 e que, de uma certa forma, foi responsável, né? Claro, direto ou indiretamente, pela vitória de GV em 50. Luque lança JK para presidente e JG, o João Goulart, o Jango para vice. Jango do PTB, JK do PSD. Dá uma olhada no JK. Acompanhe comigo, JK. Olha o JK. Beleza, hein?
Olha o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Maravilha, hein? É o presidente Bossa Nova. Eu me lembro que JK, durante a sua campanha eleitoral, em 55, ele se apresentava como novo, moderno, o desenvolvimentista. Ele dizia, eu tenho um plano para este país, dizia JK. Ele lembra disso? Falava. É o plano de metas, são 31 metas. Nós vamos transformar este país numa grande potência. Ô filho, ô filha, não parece um discurso populista? Claro que é. Porque JK é da safra do populismo, dos políticos populistas. O candidato das oposições naquele tempo, da UDN, era Juarez Távora, candidato da UDN, candidato do Lacerda, de uma certa forma, candidato do vice-presidente em exercício, Café Filho. Você já sabe qual foi o resultado das eleições. JK ganhou as eleições. Me lembro que o vice-presidente, o presidente em exercício, o Café Filho, não gostou disso. Tentou belar as eleições, inclusive inventou uma doença. Afaste da presidência. Quem entra? O vice-presidente do Senado, o senador Nereu Ramos. Mas, só que, antes dele, o país foi governado por um homem chamado Café Filho. Coisa de maluco. Getúlio morreu. Aí vem, olha a sequência. Café Filho. Na sequência, Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Na sequência, Nereu Ramos. Foi uma loucura. Por quê? Porque tinha muita gente simplesmente não querendo a posse dos eleitos. Me lembro que um legalista, o Marechal Lott, lutou pela posse dos eleitos. Tanto é que chegou a dar o chamado golpe branco em 55. 1956. Começa o governo JK. E começa o governo JK através da execução do programa de metas, do chamado programa de metas, ou plano de metas. Industrialização, energia, petroquímica, quer dizer, grande industrialização, é a substituição dos chamados produtos importados de bens de capital pela produção nacional. Claro, financiamento capital estrangeiro, financiamento endividamento externo, financiamento inflação. Brasília foi construída, você sabe disso. Foi uma das grandes obras de JK, a construção da nova CAP. Em 1960, JK inaugurava Brasília. É claro que quando JK inaugurou Brasília, filho, eu nunca vou esquecer, a inflação galopava. Corrupção, descontentamento. E as oposições, tradicionalmente aproveitando-se dessa situação, dessa conjuntura, lançaram, evidentemente, um outro candidato. Um candidato diferente. Um tal que você conhece bem, Jânio da Silva Quadros. Pois é, existe um filme, parece um filme interessante que realmente mostra bem essa época do JK. Vamos a esse filme. Sem ela não há paz, não há beleza. Tristeza e a melancolia que não sabia. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Agora, meus amigos, o interessante é que o JK foi realmente, ele conseguiu dar um pulo nesse país. Houve uma mudança, sem dúvida alguma, qualitativa. O Brasil deixou de ser um país essencialmente agrícola.
Os índices de crescimento industrial foram os mais altos até então, mas o custo desse desenvolvimentismo foi tão grande que JK não conseguiu fazer o seu sucessor. O candidato de JK era este homem aqui. Venha comigo. Era este homem aqui. O Marechal Henrique de Alencar Teixeira Lott. Lott era o candidato da coligação PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, PSD. Bom, PSD, o Lott. O PTB era o Jango, de novo vice-presidente. Aliás, naquele tempo, o vice-presidente se candidatava a vice-presidente, né? Como presidente a presidente, né? Não havia essa vinculação que há atualmente. O candidato, eu tinha dito a vocês, e vocês já conheciam, que o candidato das oposições, em particular da União Democrática Nacional, da UDN, era o Jânio da Silva Quadros. O Jânio dizia: vamos acabar com a corrupção. Discurso populista, carismático, dominador. Vamos acabar com a pouca vergonha, com essa sem vergonhice. Meus amigos, Luke, foi uma coisa de maluco. O eleitorado acabou fazendo a sua própria chapinha. Jânio para presidente, Jango para vice. O candidato do presidente JK Lott perdeu a eleição. Agora, veja o resumo de que disse. Essa coisinha que eu falei até agora. Vamos lá, resuminho. Beleza? Beleza. Eleições de 1955, a crise política, o tal do golpe branco. O governo de JK, o plano de metas, o desenvolvimentismo, a construção de Brasília da nova CAP, a dependência e a inflação. E o João Gilberto, a bossa nova. Estamos por aqui.